7 meses depois do divórcio, Ethan Cole nunca esperou ver sua ex-esposa em um estacionamento de supermercado. Laura estava sozinha ao lado de seu carro, visivelmente grávida, lutando com pesadas sacolas de compras. Ele deveria ter continuado andando. Ela tinha uma nova vida agora. Um novo marido. Nenhum de seu negócio mais. Mas quando ela tropeçou e quase caiu, algo nele não pôde desviar o olhar. Ele moveu-se em direção a ela sem pensar. O que aconteceu nos próximos 20 minutos os quebraria a ambos abertos de maneiras que nenhum havia preparado para. Às vezes a gentileza dói mais do que a raiva jamais poderia. Ethan havia se acostumado aos domingos. Eles tinham um ritmo agora. Acordar às 7, fazer panquecas com seu filho, dirigir para o parque se o tempo estivesse bom, então ir ao supermercado antes da correria da tarde. Não era a vida que ele havia imaginado quando se casou, mas era a vida que ele tinha agora. E ele havia aprendido a parar de lutar contra ela. Seu filho, Dylan, sentou no carrinho de compras enquanto Ethan o empurrava pelos corredores. O menino tinha 5, toda energia e perguntas, apontando para tudo que ele via. Ethan havia aprendido a responder sem pensar. Sim, eles poderiam pegar o cereal com um personagem de desenho animado. Não, eles não poderiam pegar doce antes do almoço. Sim, eles assistiriam a um filme esta noite se Dylan terminasse seus vegetais. A rotina era reconfortante de uma maneira que Ethan não havia esperado. Deu-lhe algo sólido para segurar quando todo o resto parecia incerto. O divórcio havia sido final há 7 meses agora. Não um fim amargo. Não uma briga de gritos no escritório de um advogado. Apenas 2 pessoas que perceberam que não se encaixavam mais. Laura havia querido mais liberdade, mais espaço para descobrir quem ela era. Ethan havia querido estabilidade, um lar onde seu filho pudesse crescer sem confusão. Eles haviam tentado fazer funcionar por anos, mas tentar não era o mesmo que ter sucesso. Quando ela finalmente disse que queria sair, Ethan havia estado muito cansado para discutir. Ele havia assinado os papéis, a ajudado a se mudar e disse a si mesmo que era para o melhor. Ele não havia tido notícias dela desde então, exceto por algumas mensagens sobre o horário de Dylan. Ela havia se casado novamente rapidamente. Ethan havia ouvido isso de um amigo em comum, alguém que não sabia como manter a boca fechada. O novo marido de Laura era mais velho, financeiramente seguro. O tipo de homem que provavelmente tinha sua vida resolvida de maneiras que Ethan nunca teve. Ethan não pediu detalhes. Ele não queria saber. Era mais fácil deixá-la ir completamente do que se apegar a pedaços que nunca se encaixariam novamente. Dylan puxou sua manga, perguntando se eles poderiam pegar caixas de suco. Ethan assentiu e pegou um pacote, jogando-o no carrinho. Eles se moveram pela loja eficientemente, Ethan marcando itens da lista que ele mantinha em seu telefone. Leite, pão, peitos de frango, massa. As mesmas coisas toda semana. Era chato, previsível e exatamente o que ele precisava. Ele havia tido caos suficiente para durar uma vida inteira. Eles terminaram as compras logo depois das 11. Ethan carregou as sacolas no carrinho e seguiu para a saída, Dylan tagarelando sobre um desenho que ele havia assistido naquela manhã. O estacionamento estava meio cheio, carros assando sob o sol do fim do verão. Ethan procurou por sua caminhonete, um Ford surrado que ele havia comprado usado 3 anos atrás. Não era muito, mas funcionava, e isso era tudo que importava. Foi quando ele a viu. Laura estava ao lado de um sedã prateado, de costas para ele, lutando com sacolas de compras. Ela parecia mais magra do que ele lembrava, seus braços tensos enquanto ela tentava levantar uma sacola pesada no porta-malas. E então ele viu a curva inconfundível de seu estômago inchado com gravidez. Ela estava com pelo menos 6 ou 7 meses, talvez mais. Ethan parou de andar. Suas mãos apertaram o cabo do carrinho. Dylan não notou. Ele estava muito ocupado chutando seus pés contra o carrinho, cantarolando para si mesmo.
A mente de Ethan ficou em branco por um segundo, então inundou com muitos pensamentos de uma vez. Laura estava grávida. Ela havia superado completamente. Ela tinha um novo marido, uma nova vida, e agora um novo bebê a caminho. Ethan disse a si mesmo que não importava. Ela não era sua responsabilidade mais. Ele tinha sua própria vida para gerenciar, seu próprio filho para cuidar. O que quer que ela estivesse lidando não era problema dele. Ele virou o carrinho, mirando em sua caminhonete no lado oposto do estacionamento. Apenas continue movendo. Não olhe para trás. Mas então Laura mudou seu peso, alcançando outra sacola, e seu pé escorregou. Ela se pegou contra o carro, mas por pouco. Ethan viu a maneira como sua mão foi para seu estômago. Protetora, instintiva. Ela estava sozinha. Nenhum marido a ajudando. Ninguém por perto para pegá-la se ela caísse. Ethan parou novamente. Ele olhou para Dylan, que ainda estava cantarolando, alheio. Então ele olhou de volta para Laura. Ela não o havia visto ainda. Ele ainda poderia ir embora. Deveria ir embora. Mas seus pés não se moveram. Ele pensou nas noites depois do divórcio, quando ele havia deitado acordado, se perguntando se ele havia feito o suficiente. Se ele havia sido o suficiente. Ele pensou na maneira como Laura costumava sorrir quando eles se conheceram, antes que tudo ficasse complicado. Ele pensou sobre que tipo de homem ele queria ser, não apenas para si mesmo, mas para Dylan, que estava observando mesmo quando Ethan pensava que ele não estava. Ethan exalou lentamente e empurrou o carrinho em direção a ela. Laura olhou para cima quando ouviu as rodas do carrinho no pavimento. Seus olhos se arregalaram. Por um segundo, nenhum deles disse nada. Ethan parou a alguns metros de distância, perto o suficiente para ajudar, mas longe o suficiente para manter distância. A mão de Laura ainda estava em seu estômago, seu rosto pálido e exausto, de uma maneira que não tinha nada a ver com o calor. Ethan falou primeiro, mantendo sua voz neutra. Ele perguntou se ela precisava de ajuda. Laura piscou como se não tivesse certeza se ele era real. Então ela assentiu, apenas por pouco. Ethan deu um passo à frente e levantou a sacola com a qual ela estava lutando, colocando-a gentilmente no porta-malas. Era mais pesada do que parecia, cheia de enlatados e garrafas. Ele se perguntou por que ela estava carregando tanto sozinha. Mas ele não perguntou. Não era seu lugar. Ele pegou as outras sacolas do carrinho dela e as carregou uma por uma. Laura ficou ali, observando seus braços cruzados sobre seu peito. Ela não disse obrigado. Ela não disse nada. Ethan terminou de carregar a última sacola e deu um passo para trás, limpando as mãos em seus jeans. Dylan estava ainda em seu carrinho, olhando para Laura com olhos arregalados. Ele não a reconheceu. Havia sido tempo demais. Ethan estava prestes a virar e sair quando Laura falou. Sua voz era quieta, quase hesitante. Ela perguntou se eles poderiam conversar. Apenas por um minuto. Talvez pegar café em algum lugar próximo. Ethan olhou para ela, então para Dylan, então de volta para ela. Todo instinto lhe disse para dizer não. Esta não era uma boa ideia. Nada de bom poderia vir de desenterrar o passado. Mas os olhos de Laura estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado recentemente. E havia algo em sua expressão que o lembrou da mulher que ele havia casado. Aquela que costumava rir de suas piadas ruins e dançar na cozinha quando ela pensava que ninguém estava olhando. Ethan disse a ela que havia um café a 2 quarteirões de distância. Laura assentiu e fechou seu porta-malas. Ela entrou em seu carro sem outra palavra. Ethan voltou para sua caminhonete, levantando Dylan para fora do carrinho e o prendendo em sua cadeirinha. O menino perguntou quem era a senhora. Ethan disse que ela era uma velha amiga. Dylan aceitou isso sem questionar, já distraído por um brinquedo que ele havia trazido de casa. Ethan ligou a caminhonete e seguiu o sedã de Laura para fora do estacionamento. Suas mãos sentiram-se pesadas no volante. Ele não sabia sobre o que ela queria conversar e parte dele não queria saber. Mas ele havia dito sim, e agora ele tinha que seguir em frente.
Esse era o tipo de homem que ele estava tentando ser. O tipo que mantinha sua palavra mesmo quando era difícil. O café era pequeno, escondido entre uma lavanderia e uma loja de $1. Ethan estacionou ao lado do carro de Laura e tirou Dylan, segurando sua mão enquanto eles entravam. O lugar cheirava a café queimado e doces. Havia apenas algumas pessoas dentro, principalmente pessoas mais velhas lendo jornais. Ethan pediu um café preto para si mesmo e um chocolate quente para Dylan. Então encontrou uma mesa perto da janela. Laura já estava sentada lá, suas mãos enroladas em torno de uma xícara de chá que ela não havia tocado. Ethan sentou-se em frente a ela, mantendo Dylan perto. O menino subiu na cadeira ao lado dele e começou a colorir em um guardanapo com um giz de cera que ele havia encontrado em seu bolso. Laura o observou por um momento, sua expressão ilegível. Então ela olhou para Ethan e, pela primeira vez, ele viu o quão cansada ela realmente estava. Não apenas fisicamente, mas de uma maneira mais profunda. O tipo de cansaço que vem de carregar muito sozinha. Ela o agradeceu por ajudá-la. Ethan encolheu os ombros e disse que não era nada. Laura balançou a cabeça e disse que não era nada. Ela disse que não havia esperado vê-lo, não havia planejado isso. Mas agora que ele estava aqui, ela não sabia como começar. Ethan tomou um gole de seu café e esperou. Ele não ia tornar isso mais fácil para ela. Se ela quisesse conversar, ou porque só ia conversar, ela tinha que fazer isso sozinha. As mãos de Laura apertaram em torno de sua xícara. Ela disse que sabia que isso era estranho. Ela sabia que eles não haviam falado em meses, mas ela havia estado pensando nele ultimamente. Sobre Dylan. Sobre a vida que eles costumavam ter. Ela disse que havia cometido um erro, não em partir, mas em como ela partiu, em pensar que recomeçar em outro lugar consertaria tudo. Ethan ouviu sem interromper. Ele não confiava em si mesmo para falar ainda. Ela disse que seu novo marido era diferente do que ela havia esperado. A princípio, ele havia parecido perfeito, estável, confiante, alguém que tinha sua vida em ordem. Mas depois que eles se casaram, as coisas mudaram. Ele não gostava que ela saísse sem ele. Ele checava seu telefone, perguntava com quem ela estava trocando mensagens, a fazia apagar contatos que ele não aprovava. Ela disse que não podia mais ver Dylan, porque seu marido achava que era muito confuso para todos os envolvidos. Ela disse que sentia falta de seu filho. Ela disse que se sentia presa. Ethan sentiu algo torcer em seu peito, mas ele manteve seu rosto neutro. Ele perguntou se o marido dela sabia que ela estava aqui. Laura olhou para seu chá e disse não. Ela disse que havia mentido e lhe disse que estava fazendo recados. Ela disse que não sabia mais o que fazer. Ela disse que sentia como se estivesse desaparecendo, pedaço por pedaço, e ninguém sequer notava. Ethan colocou seu café e olhou para ela diretamente. Ele disse que sentia muito que ela estivesse passando por isso. Ele realmente queria dizer isso, mas ele também disse que não sabia o que ela queria dele. Eles não estavam mais juntos. Ela havia feito sua escolha e ele havia feito a dele. Ele tinha Dylan para pensar, e ele não podia deixar seu filho se envolver em algo complicado. Laura assentiu lentamente, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela disse que entendeu. Ela disse que apenas precisava de alguém para ouvir. E por isso uma vez. Ethan ficou quieto por um longo momento. Então ele disse que havia escutado, e agora ele tinha que ir. Dylan precisava de almoço, e Ethan tinha coisas para fazer em casa. Laura enxugou os olhos e assentiu novamente. Ela disse obrigado. Ethan se levantou pegando a mão de Dylan. O menino acenou para Laura enquanto eles saíam, ainda sem entender quem ela era. Ethan não olhou para trás. Ethan não chegou à porta. A voz de Laura o parou, crua e quebrando. Ela pediu para ele esperar. Apenas mais um minuto. Ethan ficou ali com a mão de Dylan na sua, o menino puxando gentilmente em direção à saída. Ele deveria ter continuado andando. Cada parte razoável dele sabia disso.
mas ele se virou de qualquer maneira. Laura estava ainda sentada à mesa, seu rosto enterrado em suas mãos. Seus ombros tremeram. Ethan disse a Dylan para sentar perto da janela e terminar seu chocolate quente. O menino obedeceu sem reclamar, muito jovem para entender o peso na sala. Ethan voltou para a mesa e sentou-se, mas ele não disse nada. Ele não ia puxar palavras dela. Se ela precisasse conversar, ela tinha que fazer isso sozinha. Laura olhou para ele, seus olhos vermelhos e inchados. Ela disse que sentia muito por desabar assim. Ela não havia tido a intenção. Ela havia dito a si mesma que não choraria, que ela apenas o agradeceria e o deixaria ir. Mas vê-lo novamente, ver Dylan, isso a lembrou de tudo que ela havia perdido. Ethan perguntou o que ela esperava que ele dissesse. Ela havia feito suas escolhas. Ele havia feito as suas. Eles não podiam voltar atrás. Laura assentiu rapidamente, quase desesperadamente. Ela disse que não estava pedindo para voltar. Ela sabia que isso não era possível. Ela apenas precisava de alguém para entender o que ela estava passando. Alguém que a havia conhecido antes que tudo desmoronasse. Ethan inclinou-se para trás em sua cadeira, observando-a cuidadosamente. Ele perguntou se o marido dela sabia como ela se sentia. Laura soltou uma risada amarga que não alcançou seus olhos. Ela disse que seu marido não se importava como ela se sentia. Ele se importava com o controle, com certificar-se de que tudo ia de acordo com seu plano. Ela disse que quando eles se conheceram, ele havia sido charmoso, atencioso. Ele a havia escutado, a fez sentir vista de maneiras que ela não havia sentido em anos. Mas depois do casamento, as coisas mudaram. Pequenas coisas a princípio. Ele não gostava que ela saísse com amigos. Ele queria saber onde ela estava a todo momento. Ele checava o telefone dela quando ela não estava olhando. Perguntava por que ela precisava manter certos contatos. Ethan manteve sua expressão neutra, mas sua mandíbula apertou. Ele perguntou se o cara alguma vez a machucou. Laura balançou a cabeça rapidamente. Ela disse que não era assim. Ele nunca a bateu, nunca levantou a mão. Mas ele não precisava. O controle era mais quieto, mais insidioso. Ele a culparia para ficar em casa, a faria sentir egoísta por querer espaço. Ele lhe diria que ela estava sendo dramática quando ela tentava falar sobre isso. Com o tempo, ela começou a acreditar nele. Começou a pensar que talvez ela fosse o problema. Ela disse que a pior parte era perder Dylan. Seu marido a havia convencido de que era melhor para o menino se ela mantivesse sua distância. Que a coparentalidade era muito bagunçada, muito confusa. Que Dylan ficaria bem sem ela. Laura disse que havia acreditado nele porque ela queria. Porque era mais fácil do que lutar. Mas agora, meses depois, ela não conseguia parar de pensar em seu filho. Não conseguia parar de se perguntar se ele a lembrava, se ele pensava que ela o havia abandonado. Ela disse que havia sonhado com ele na noite passada, e quando ela acordou, ela chorou por 1 hora no banheiro para que seu marido não ouvisse. Ethan sentiu algo torcer profundamente em seu peito. Dylan perguntava sobre ela às vezes, da maneira vaga que as crianças fazem. Ele perguntaria onde sua mãe foi, porque ela não vinha mais. Ethan havia dito a ele que ela estava ocupada, que ela ainda o amava, mesmo que ela não pudesse visitar. Ele não sabia mais o que dizer. Ele não queria envenenar seu filho contra Laura, mas ele também não conseguia explicar algo que ele não entendia completamente a si mesmo. Ele havia assumido que ela estava feliz, vivendo sua nova vida. Ele nunca havia imaginado isso. Laura disse que estava grávida do filho de seu marido, e isso a aterrorizava. Ela disse que não sabia como trazer um bebê para uma casa que parecia uma gaiola. Ela disse que havia tentado conversar com ele sobre isso, sobre o quão isolada ela se sentia. Mas ele a dispensou, lhe disse que eram apenas hormônios, que ela se sentiria melhor assim que o bebê viesse. Ela disse que não acreditava nele. Ela disse que sentia como se estivesse se afogando e ninguém estava ouvindo.
Ethan perguntou por que ela ficou. Laura olhou para ele como se a resposta devesse ter sido óbvia. Ela disse que não tinha para onde mais ir. Sua família morava a 3 estados de distância e mal falava com ela depois do divórcio. Ela havia queimado pontes com a maioria de seus amigos quando ela se casou novamente tão rapidamente. Seu marido controlava as finanças e ela não tinha acesso a muito dinheiro sozinha. Ela disse que se sentia presa, como se cada porta pela qual ela havia uma vez passado tivesse se trancado atrás dela. Ethan queria dizer a ela que ela poderia sair, que havia abrigos, linhas diretas, recursos para mulheres em sua situação. Mas ele também sabia que não era tão simples. Ele havia lido o suficiente, ouvido histórias o suficiente para saber que partir era a parte mais perigosa. E Laura estava grávida. Para onde ela iria? O que ela faria? Ele sentiu uma onda de raiva, não nela, mas na situação. No homem que havia pego alguém vulnerável e a feito menor. Em si mesmo, por não ter visto isso antes. Mas então ele lembrou. Ele não era responsável por isso. Laura não era sua esposa mais. Ela havia escolhido partir. Escolhido se casar novamente. Escolhido cortá-lo e a Dylan de sua vida. Ele não podia consertar isso para ela. E tentar apenas pioraria as coisas. Ele tinha sua própria vida para proteger. Seu próprio filho para criar. Ficar emaranhado nos problemas de Laura machucaria Dylan mais do que ajudaria qualquer um. Ethan disse a ela que sentia muito. Ele disse isso novamente porque ele realmente queria dizer isso. Mas ele também disse que não podia ser a pessoa em quem ela se apoiava. Não mais. Ela tinha que descobrir isso sozinha ou encontrar alguém que pudesse realmente ajudá-la. Um conselheiro, um advogado, alguém que não fosse seu ex-marido. O rosto de Laura enrugou, mas ela assentiu. Ela disse que entendeu. Ela disse que não deveria ter perguntado. Ethan se levantou novamente, mais lento desta vez, e disse a ela para cuidar de si mesma. Ele realmente queria dizer isso, mesmo que ele soubesse que ela provavelmente não faria. Dylan estava ainda perto da janela, balançando as pernas e cantarolando. Ethan se aproximou e pegou sua mão, levantando-o da cadeira. O menino perguntou se eles estavam indo para casa agora. Ethan disse sim. Dylan acenou para Laura mais uma vez, sua pequena mão movendo-se para frente e para trás no ar. Laura levantou sua mão em retorno, seu sorriso tremendo e quebrado. Ethan saiu do café sem olhar para trás. A luz do sol o atingiu forte, muito brilhante depois do interior escuro. Ele prendeu Dylan em sua cadeirinha e fechou a porta, então ficou ali por um momento, sua mão no teto da caminhonete. Seu peito sentia-se apertado, como se algo estivesse o pressionando. Ele havia feito uma escolha, ele tinha certeza disso. Então por que isso se sentia tão pesado? Ele subiu no assento do motorista e ligou o motor. Dylan perguntou se eles poderiam parar no parque no caminho para casa. Ethan disse talvez mais tarde. Ele precisava pensar. A viagem de volta foi quieta, exceto pelo zumbido do rádio, alguma canção country sobre perda e seguir em frente. Ethan o desligou na metade. Quando eles chegaram em casa, Ethan descarregou as compras enquanto Dylan correu para seu quarto para brincar. A casa era pequena, um aluguel de 2 quartos na beira da cidade, mas era deles. Ethan havia pintado as paredes ele mesmo, consertado a torneira com um vazamento no banheiro, pendurado quadros que Dylan havia desenhado na escola. Não era muito, mas era estável, seguro. Ele havia construído esta vida do zero depois do divórcio, e ele não ia deixar que ela desmoronasse. Mas enquanto ele guardava o leite e o pão, ele não conseguia parar de pensar em Laura. A maneira como ela o havia olhado, desesperada e vazia. A maneira como suas mãos haviam tremido em torno de sua xícara de chá. Ele pensou no bebê que ela estava carregando, aquele que cresceria em uma casa cheia de silêncio e controle. Ele pensou em Dylan, que ainda perguntava sobre sua mãe às vezes, que merecia saber que ela não havia simplesmente desaparecido sem uma razão. Ethan fechou a geladeira e encostou-se no balcão. Ele sentiu-se dividido de uma maneira que ele não havia esperado.
Parte dele queria ajudar, queria ligar para ela, oferecer-lhe dinheiro, um lugar para ficar, algo. Mas a outra parte, a parte mais alta, sabia que ajudar significaria abrir uma porta que ele havia trabalhado duro para fechar. Significaria deixar o passado sangrar para o presente, arriscando a estabilidade que ele havia construído para Dylan. E ele não podia fazer isso, nem mesmo por Laura. Dylan veio correndo para a cozinha, perguntando se eles poderiam fazer macarrão com queijo para o almoço. Ethan assentiu e puxou uma panela, enchendo-a com água. Ele deixou Dylan ajudar, mesmo que isso tornasse o processo mais lento. O menino ficou em uma cadeira ao lado dele, derramando cuidadosamente os macarrões na água fervente. Ethan o observou, esta pequena pessoa que confiava nele completamente, que acreditava que Ethan podia consertar qualquer coisa. Ele não podia o decepcionar, não por ninguém. Eles almoçaram juntos à mesa, Dylan tagarelando sobre um desenho que ele queria assistir mais tarde. Ethan assentiu e respondeu quando ele precisava. Mas sua mente estava em outro lugar. Ele continuava vendo o rosto de Laura, continuava ouvindo a rachadura em sua voz, quando ela disse que sentia como se estivesse desaparecendo. Ele se perguntou se ela iria para casa e fingiria que tudo estava bem, se o marido dela perguntaria onde ela esteve, com quem ela esteve, se ela mentiria ou se ela diria a verdade e enfrentaria o que viesse a seguir. Depois do almoço, Ethan colocou um filme para Dylan e sentou no sofá ao lado dele, o menino enrolado contra seu lado, sua cabeça descansando no braço de Ethan. Ethan olhou para a tela sem realmente assistir. Ele pensou sobre que tipo de pai ele queria ser, o tipo que Dylan podia admirar, o tipo que não virava as costas quando alguém precisava de ajuda. Mas ele também pensou em proteger seu filho primeiro, em não arrastá-lo para situações complicadas, apenas para se sentir como um herói. Ele não sabia onde estava a linha, não sabia se afastar de Laura o fazia egoísta ou esperto. Talvez ambos, talvez nenhum. Tudo o que ele haria era que ele havia feito uma escolha, e agora ele tinha que viver com isso. Ele puxou Dylan para mais perto, sentindo o calor de seu pequeno corpo, o ritmo constante de sua respiração. Isso era o que importava. Isso era o que ele tinha que proteger. O filme terminou, e Dylan perguntou se eles poderiam ir para o parque agora. Ethan olhou pela janela para o sol da tarde e assentiu. Eles andaram os 3 quarteirões juntos, Dylan correndo à frente e então circulando de volta, muito cheio de energia para ficar parado. O parque estava principalmente vazio, apenas algumas outras famílias espalhadas pelo playground. Ethan sentou em um banco e observou Dylan escalar o trepa-trepa, seu riso carregando pelo espaço aberto. O telefone de Ethan zumbiu em seu bolso. Ele o puxou para fora e viu uma mensagem de um número desconhecido. Seu estômago caiu antes mesmo que ele o abrisse. A mensagem era de Laura. Ela disse obrigado por ouvir. Ela disse que sentia muito por colocá-lo naquela posição. Ela disse que não o incomodaria novamente. Ethan olhou para as palavras por muito tempo, então salvou o número em seus contatos antes de deslizar seu telefone de volta em seu bolso. Dylan o chamou do topo do escorregador, acenando com ambos os braços. Ethan acenou de volta, forçando um sorriso. O menino escorregou e correu, sem fôlego e sorrindo. Ele perguntou se Ethan havia visto o quão alto ele subiu. Ethan disse que havia visto tudo. Dylan sorriu amplamente e correu de volta para fazer isso novamente. Ethan sentou ali, observando seu filho brincar, e sentiu o peso do dia se instalar sobre ele como um cobertor. Ele havia feito o que podia. Ele havia escutado. Ele havia sido gentil. E então ele havia ido embora. Isso era tudo o que ele devia a Laura, tudo o que ele podia dar sem se perder no processo. Ele disse a si mesmo que era o suficiente. Ele tinha que acreditar que era o suficiente. O sol mergulhou mais baixo no céu, lançando longas sombras pelo parque. Outras famílias começaram a arrumar as coisas, indo para casa para o jantar. Ethan chamou Dylan e o menino veio correndo,
seu rosto corado e feliz. Eles foram para casa juntos. Dylan falando sobre como ele queria voltar amanhã, como ele queria trazer seus caminhões de brinquedo da próxima vez. Ethan escutou e assentiu, deixando o som da voz de seu filho preencher os espaços vazios em sua mente. Naquela noite, depois do jantar e um banho, Ethan aninhou Dylan na cama. O menino perguntou se a senhora do café voltaria. Ethan disse que ele não achava. Dylan pensou sobre isso por um momento, então encolheu os ombros e pediu uma história para dormir. Ethan puxou um livro da prateleira e leu até que os olhos de Dylan ficaram pesados. Ele beijou a testa de seu filho e desligou a luz, deixando a porta entreaberta do jeito que Dylan gostava. Ethan ficou no corredor por um momento, ouvindo o silêncio da casa. Então ele foi para seu próprio quarto e sentou na beira de sua cama, olhando para a parede. Ele pensou em Laura, sozinha em uma casa que não parecia um lar. Ele pensou no bebê que ela estava carregando. Aquele que cresceria sem nunca saber que havia outra maneira de viver. Ele pensou em Dylan, adormecido pelo corredor, seguro e amado. E ele pensou em si mesmo, sobre as escolhas que ele havia feito, as que ele ainda estava fazendo. Ele não sabia se elas estavam certas. Não sabia se havia sequer tal coisa como uma escolha certa em situações como esta. Tudo o que ele sabia era que ele havia tentado. Ele havia aparecido. Ele havia escutado. E então ele havia feito o que ele pensava ser o melhor para as pessoas que dependiam dele. Talvez isso fosse tudo que alguém podia fazer. Ethan deitou-se na cama e fechou os olhos. O amanhã viria. E o dia depois desse, e o dia depois desse. A vida continuaria avançando, quer ele estivesse pronto ou não. E ele continuaria avançando com ela, um passo de cada vez, fazendo o seu melhor para não olhar para trás. Ethan não dormiu bem naquela noite. Ele deitou na cama olhando para o teto, sua mente reprisando a conversa no café repetidamente. O rosto de Laura quando ela falou sobre seu marido. A maneira como sua voz quebrou quando ela mencionou Dylan. A mensagem de texto que ela havia enviado depois, prometendo não o incomodar novamente. Ele continuava dizendo a si mesmo que havia feito uma escolha, mas as palavras pareciam vazias no escuro. Por volta das 2 da manhã, ele desistiu de dormir e foi para a cozinha. Ele fez café, mesmo sabendo que isso o manteria acordado por mais tempo. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira e o ocasional rangido das tábuas do assoalho. Ethan sentou à mesa, suas mãos enroladas em torno da caneca, e tentou organizar a bagunça em sua cabeça. Ele pensou sobre o tipo de homem que seu pai havia sido. Distante, frio. O tipo que acreditava que emoções eram fraquezas a serem controladas. Ethan havia passado a maior parte de sua vida adulta tentando não ser isso. Tentando estar presente. Para aparecer. Para realmente sentir as coisas em vez de enterrá-las. Mas agora ele se perguntava se sentir tudo tão intensamente era seu próprio tipo de fraqueza. Se ser aberto à dor de outras pessoas significava deixá-la arrastá-lo para baixo. Laura havia feito suas escolhas. Ela o havia deixado. Deixado Dylan. Casou-se novamente rapidamente. E os cortou de sua nova vida. Aquelas eram as decisões dela. E ela tinha que viver com elas. Ethan não podia consertar o que ela havia quebrado, não podia desfazer as escolhas que ela havia feito. E mais importante, ele não podia sacrificar a estabilidade de Dylan para ajudar alguém que já havia ido embora uma vez. Seu filho precisava de um pai que estivesse presente. Não um pego no caos de outra pessoa. Mas a imagem de Laura lutando com aquelas sacolas de compras não o deixava. A maneira como ela quase havia caído, sua mão indo instintivamente para seu estômago. A exaustão em seus olhos que ia mais fundo do que a gravidez. O desespero quieto em sua voz quando ela disse que sentia como se estivesse desaparecendo. Ethan havia se afastado disso. Ele havia dito a si mesmo que era necessário, mas sentado sozinho em sua cozinha às 2 da manhã, ele não tinha mais certeza. Ele terminou seu café e enxaguou a caneca,
colocando-a na pia. O céu lá fora ainda estava escuro, horas longe do nascer do sol. Ethan voltou para seu quarto, mas não entrou na cama. Em vez disso, ele sentou no chão com suas costas contra a parede e pensou em todas as maneiras que uma pessoa podia falhar com alguém sem querer. Ele pensou nas promessas que as pessoas fizeram e nas que elas quebraram. Ele pensou sobre o que significava ser gentil, quando a gentileza não mudaria nada. Quando o alarme de Dylan disparou às 7, Ethan ainda estava acordado. Ele se levantou do chão e foi para o quarto de seu filho. Dylan já estava sentado na cama, esfregando os olhos e bocejando. Ethan perguntou o que ele queria para o café da manhã. O menino disse panquecas, a mesma resposta que ele dava na maioria das manhãs. Ethan sorriu e disse a ele para se vestir. Eles se moveram através de sua rotina matinal, como sempre. Panquecas com xarope, desenhos na TV. Dylan fazendo 100 perguntas sobre nada e tudo. Ethan respondeu no piloto automático, sua mente em outro lugar. Dylan não pareceu notar, ou talvez ele notou e apenas não disse nada. Crianças eram perceptivas assim às vezes. Eles pegavam coisas que os adultos pensavam que estavam escondendo. Depois do café da manhã, Dylan perguntou se eles poderiam voltar para o parque. Ethan disse talvez mais tarde, que ele tinha algumas coisas para cuidar primeiro. O menino aceitou isso sem argumento e foi para seu quarto para brincar com seus caminhões. Ethan ficou na pia da cozinha, lavando pratos e olhando pela janela para o quintal. A grama precisava de corte. A cerca tinha uma tábua solta que deveria ter sido consertada semanas atrás. Todas essas pequenas, gerenciáveis tarefas que mantinham a vida avançando. Seu telefone zumbiu no balcão. Ethan secou suas mãos e o pegou, meio esperando outra mensagem de Laura. Mas era apenas um lembrete sobre um compromisso com o dentista para Dylan na próxima semana. Ethan colocou o telefone e exalou lentamente. Ele precisava parar de esperar por algo acontecer. Laura havia dito que não o contataria novamente, e ele precisava acreditar nela. Precisava deixar ir e focar no que ele podia controlar. Mas enquanto a manhã avançava, Ethan se viu pensando no que viria a seguir para Laura. Ela ficaria com seu marido? Ela criaria seu bebê naquela casa, ensinando a criança a aceitar o mesmo tipo de controle com o qual ela havia aprendido a viver? Ou ela encontraria a coragem para partir, para recomeçar em outro lugar, mesmo que isso significasse fazê-lo sozinha e grávida e assustada? Ethan não sabia. Não podia saber. Não era mais sua história. Dylan veio para a sala de estar arrastando sua mochila. Ele perguntou se eles poderiam ir à biblioteca. Ethan checou a hora e assentiu. A biblioteca estava a apenas 10 minutos de distância, e Dylan adorava escolher novos livros. Ethan pegou suas chaves e eles saíram. Dylan tagarelando sobre uma série de livros que ele queria encontrar. O entusiasmo das crianças era infeccioso de uma maneira que fazia o peito de Ethan doer. Isso era o que importava. Este doimento, este boato, esta vida que eles estavam construindo juntos. A biblioteca estava quieta quando eles chegaram, apenas algumas outras famílias navegando pelas prateleiras. Dylan correu para a seção infantil enquanto Ethan o seguiu em um ritmo mais lento. Ele encontrou uma cadeira perto da janela e sentou-se observando seu filho puxar livros da prateleira e folheá-los com intensa concentração. Por alguns minutos, Ethan se deixou apenas existir naquele espaço. Nenhum passado, nenhum futuro, apenas o momento presente e o som de páginas virando. Mas então seu telefone zumbiu novamente. Desta vez era uma ligação. Ethan puxou seu telefone e viu o nome de Laura na tela. Ele olhou para ele, seu polegar pairando sobre o botão de recusar. Poderia ter sido um erro, uma ligação de bolso, mas algo lhe disse que não era. Ele atendeu sem dizer olá, esperando ouvir quem estava do outro lado. Era Laura. Sua voz era pequena e trêmula. Ela disse que sentia muito por ligar. Ela sabia que havia prometido não o fazer, mas ela não sabia com quem mais conversar.
Ethan sentiu sua mandíbula apertar. Ele perguntou o que aconteceu. Laura disse que havia contado a seu marido sobre esbarrar em Ethan. Ela havia pensado que talvez ser honesta ajudaria, que ele entenderia que ela apenas precisava de alguém para conversar. Mas ele havia ficado com raiva. Ele a havia acusado de ainda ter sentimentos por Ethan, de planejar deixá-lo. Ele havia pegado o telefone dela, passado por todas as suas mensagens, e encontrado a mensagem de texto que ela havia enviado, agradecendo a Ethan por ouvir. Ethan fechou os olhos. Ele perguntou se ela estava segura. Laura disse que estava bem. Seu marido não a havia machucado, mas ele estava chateado. Ele havia saído de casa 1 hora atrás e não havia voltado. Ela disse que estava assustada, não do que ele faria, mas do que viria a seguir. De viver o resto de sua vida andando sobre cascas de ovo, nunca certa do que o faria explodir. Ela disse que não podia mais fazer isso. Ethan perguntou o que ela queria dele. Laura ficou quieta por um longo momento. Então ela disse que não sabia. Ela apenas precisava ouvir uma voz que não a fizesse sentir pequena. Ethan olhou pela biblioteca para Dylan, que agora estava sentado no chão com uma pilha de livros. Ele pensou em tudo que ele havia construído desde o divórcio. A estabilidade, a rotina, a segurança. Hidjar pensou em como tudo era frágil, como facilmente isso podia ser interrompido. E ele pensou em Laura, sentada sozinha em uma casa que não parecia um lar, carregando um bebê para uma vida que ela não queria. Ele não podia consertar isso para ela, mas talvez ele não precisasse. Talvez apenas estar do outro lado da linha fosse o suficiente. Ethan disse a ela que ela precisava fazer uma escolha. Ele disse que não podia dizer a ela o que fazer. Não podia ser a pessoa em quem ela confiava para dar sentido à sua vida. Mas ele podia dizer a ela o que ele via. Ele disse que ela era mais forte do que ela pensava. Que partir uma vez não significava que ela não podia fazer isso novamente. Que seu bebê merecia crescer em uma casa onde o amor não vinha com condições. E que ela merecia a mesma coisa. Laura estava quieta e então ela começou a chorar. Não os soluços desesperados e quebrados do café, mas algo mais quieto. Algo que soava quase como alívio. Ela o agradeceu. Ela disse que precisava ir, que seu marido estaria em casa em breve, e ela não queria que ele a visse ao telefone. Ethan disse ok. Ele disse a ela para cuidar de si mesma. Laura disse que tentaria. Então a linha ficou morta. Ethan sentou ali segurando seu telefone, sentindo como se algo tivesse mudado. Ele não havia consertado nada, não havia salvado ninguém. Mas ele havia feito o que podia com o que ele tinha. E talvez isso fosse o suficiente. Talvez isso fosse tudo que alguém podia sempre fazer. Aparecer quando importava, dizer as coisas difíceis e então deixar as pessoas fazerem suas próprias escolhas. Dylan veio correndo com um braço cheio de livros. Ele perguntou se eles poderiam pegar todos eles. Ethan sorriu e disse sim. Eles foram para o balcão, Dylan cuidadosamente colocando cada livro na superfície enquanto a bibliotecária os escaneava. A mulher sorriu para Dylan e comentou sobre seu bom gosto. O menino sorriu amplamente com orgulho. Ethan pagou a taxa de atraso em seu cartão da biblioteca e pegou a sacola de livros, Dylan pulando à frente em direção à saída. Na viagem para casa, Dylan perguntou por que Ethan parecia quieto. Ethan olhou para ele no espelho retrovisor e disse que não estava triste, apenas pensando. Dylan perguntou sobre o que ele estava pensando. Ethan disse, coisas de adulto. O menino pareceu satisfeito com aquela resposta e voltou a olhar pela janela. Ethan dirigiu cuidadosamente, seguindo a repetição mecânica familiar, de volta para seu bairro. O céu estava claro, o sol da tarde quente em seu rosto. Quando eles chegaram em casa, Dylan espalhou seus novos livros pelo chão da sala de estar e começou a ler. Ethan fez sanduíches para eles para o almoço e eles comeram em frente à TV, assistindo a um documentário de natureza sobre baleias. Dylan fez perguntas a cada poucos minutos e Ethan respondeu o melhor que pôde. A normalidade de tudo isso parecia aterradora, como prova de que a vida podia ser simples se você a deixasse.
Naquela noite, depois que Dylan estava dormindo, Ethan sentou na varanda dos fundos com uma cerveja. A noite estava fresca, o tipo de temperatura que o fazia pensar no outono chegando em breve. Ele pensou em Laura e se perguntou se ela deixaria seu marido ou se ela ficaria e encontraria uma maneira de fazer funcionar. Ele esperou que ela se escolhesse, esperou que ela encontrasse a coragem para ir embora antes que fosse tarde demais. Mas ele também sabia que não cabia a ele a vida dela, as escolhas dela, as consequências dela. Ethan pensou no homem que ele havia sido quando ele se divorciou pela primeira vez, perdido, bravo, incerto de como seguir em frente. E ele pensou no homem que ele era agora, ainda descobrindo as coisas, ainda cometendo erros, mas tentando ser um bom pai, uma pessoa decente, alguém que não virava as costas para pessoas que precisavam de ajuda, mas também sabia quando proteger sua própria paz. Era um equilíbrio que ele estava ainda aprendendo. Talvez sempre seria. Ele terminou sua cerveja e entrou. A casa estava quieta, ainda em respiração suave e audível do corredor. Ethan o verificou uma última vez, puxando o cobertor até seu queixo e certificando-se de que a luz noturna estava acesa. Então ele foi para seu próprio quarto e se preparou para a cama. Ele deitou e olhou para o teto, mas desta vez sua mente se sentiu mais clara, mais leve. Ele havia feito o que podia. Ele havia mostrado gentileza sem se perder. Ele havia escutado sem prometer mais do que ele podia dar. E agora ele tinha que confiar que era o suficiente, que Laura encontraria seu caminho, e que Dylan cresceria sabendo que seu pai era alguém que se importava com as pessoas, mas nunca esqueceu onde suas responsabilidades estavam. Ethan fechou os olhos e deixou o sono pegá-lo, esperando que o amanhã seria mais fácil, sabendo que provavelmente não seria, mas pronto para isso de qualquer maneira. Porque isso era o que ser pai significava. Aparecendo todo dia, mesmo quando você estava cansado, mesmo quando o mundo parecia pesado, mesmo quando você não tinha todas as respostas. Você apareceu e você fez o seu melhor. E você esperou que fosse o suficiente para carregar as pessoas que você amava para o outro lado.